Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós estudaremos hoje História e Português. Vamos iniciar com História. Abra seu livro na página 20. Nós iremos estudar um pouco sobre as cidades. Vivendo nas cidades. Nós iremos abordar temas como a leitura do espaço urbano, crescimento das cidades, acontecimentos ocorridos ao longo do tempo, marcos históricos e culturais da cidade que você vive. Então aqui no livro, na página 20, tem ali uma foto grande da cidade do Rio de Janeiro. Pequenininho ali tem um quadro que traz um pouco sobre os Arcos da Lapa, como era no final do século XVIII, ali em 1700 e pouco, e como está agora na figura grande, ó, na imagem grande. Mudou? Mudou bastante, né? A gente pode perceber que agora tem alguns edifícios modernos ao redor. E antigamente já tinha os Arcos da Lapa, que é um antigo arqueduto, mas era bem diferente. Olha ali como era, ó. Não tinha esse monte de edifício, era tudo diferente. E assim como as outras cidades do Brasil, que evoluíram e mudaram muito. Assim o Rio de Janeiro também. Essa é uma das paisagens mais conhecidas lá dessa cidade, né? E podemos perceber que mudou bastante. O cotidiano nas cidades. Então aqui traz um pouquinho sobre o projeto Curativos Urbanos. Tem a foto ali de duas meninas colocando curativos na cidade. Esse projeto, ele chama a atenção da população e do poder público quanto à questão da locomoção, a dificuldade de locomoção nas grandes cidades. Então, o objetivo, ali a letra A pergunta, qual é o objetivo do projeto Curativos Urbanos? Aí você pode ler com atenção, aí embaixo ali da figura tem um pouquinho sobre esse projeto. E letra B, qual a sua opinião sobre a ação dessas meninas? Você acha que essa foi uma atitude cidadã? Na página 23 tem as fotografias, ó. A número 1 é a cidade de Medellín, na Colômbia, em 2016, é uma festa, né? Número 2 é a praia da Paraíba. Número 3 é Tóquio, que é o maior número de habitantes do mundo, está lá no Japão, em Tóquio. E a número 4 ali um trânsito de carros bem carregado, né? E também poluição, é na Varsóvia, na Polônia. Letra A, pinte o quadrinho das fotografias que mostram opções de lazer nas cidades. O que é lazer? É aquilo que a gente faz por prazer, né? No nosso tempo livre. Então você pinta o quadradinho que mostram opções de lazer. Letra B, que problemas são retratados na imagem 4? Quais são os problemas ali que você identifica? Letra C, a cidade em que você vive se parece com alguma dessas? Pinte o quadrinho. Os moradores da cidade. Então aqui traz um gráfico, né, sobre a faixa etária e número de pessoas nessa faixa etária. Então ali de 0 a 9 anos é menos de 30 milhões no Brasil. De 10 a 19 anos é um pouco mais de 30 milhões. Mas o maior grupo de habitantes do Brasil está entre 20 e 59 anos. E os idosos, porque tem mais ali de 90 milhões. E os idosos que têm 60 anos ou mais, eles são o menor grupo, né? Menor número de habitantes, que é menos ali de 30 milhões. Então, número 1 diz assim: observe o gráfico da página anterior com atenção e responda as questões. Em qual faixa de idade você se situa nesse gráfico? Letra B. Que quantidade de pessoas essa faixa de idade representa? É mais que 30 milhões? Menos que 30 milhões? E letra C. Somando a primeira e a segunda faixa de idade, podemos dizer que elas representam o maior segmento da população? Justifique, explique. Olha ali, ó, de 0 a 9 anos, menos de 30 milhões, um pouquinho menos. De 10 a 19 anos, é um pouquinho mais de 30 milhões. Então, somando ali, dá em torno de 60 milhões, né? Será que é mais do que a maior
a maior faixa etária que tem mais habitantes? Só comparar ali no gráfico, então, tá, gente? Então, falando ali sobre o lixo, né, que é um problema de grandes cidades, se descartado de maneira inadequada, o lixo pode se acumular no ambiente, ocupar espaço e poluir o solo, a água e o ar, além de favorecer a transmissão de doenças. Então, que tipo de atitudes podemos adotar para diminuir a quantidade de lixo descartado no dia a dia? Pode responder em seu caderno de história. Então, até aqui nós falamos um pouco sobre as cidades, mas a nossa cidade, que é Canoas, não tem no livro. Por isso, a prof trouxe um pouquinho do nosso contexto, que é Canoas. Aqui tem uma foto de um dos símbolos da nossa cidade, né, que é o avião. Nós temos 2 praças com aviões por causa do 5º Comar, que é a Força Aérea Brasileira, que nossa cidade possui, né? Porto Alegre, se eu não me engano, não tem, só Canoas. Então, o 5º Comar é a Força Aérea Brasileira e é um dos nossos símbolos, né, da nossa cidade. Ali tem outra praça com avião. Nossa cidade hoje, olha ali que linda, ó. Grande, com muitos edifícios. Aqui a gente pode perceber o trem, a estação as linhas da Transurb, ó, que perpassam pela nossa cidade. Nossa cidade também tem muitas universidades. Olha que legal. Mas nem sempre ela foi tão grande assim. Nós já estudamos um pouco sobre a história da nossa cidade, né, gente? Aqui, ó, na frente ali do Parque Shopping, vocês já disseram que já conhecem, né? O novo Capão do Corvo com as águas dançantes. O calçadão de Canoas hoje, né? Ali se chama Rua Tiradentes. É bem o calçadão ali, né? No centro. Hoje é assim. Em 1949, o calçadão era residencial. Aqui tem uma foto tirada de algumas casas, ó. Essa foto foi tirada ali daquele edifício milanês que tem ao lado da passarela, tem um café embaixo. Então, lá no alto tiraram essa foto. E ali aparecem algumas residências. Em 1949, no calçadão de Canoas. 20 e poucos anos depois, já estava bem diferente, ó. Já é mais parecido com o que é hoje, com muitas lojas, olha ali. Anos 70. Então, Canoas também teve linhas ferroviárias, né? Trens passavam, levavam pessoas até para cidades do interior. Podia-se ir até Rio Pardo, Cachoeira do Sul, muitas cidades. Só que não era pelo Transurb, eram outras linhas ferroviárias, né? E aqui é uma antiga estação de trem. Ó, hoje é uma casa cultural. Ó, esse aqui era um trem, era um tipo de trem que viajava, ó. Minuano era o nome dele. Podia se viajar de noite porque tinha cabines e que se podia dormir dentro da cabine. Ele era um pouquinho mais caro que o outro. Mas ele viajava de cidades longe, assim, ligava Porto Alegre a muitas cidades do interior. Então, história é isso, ó. Os patrimônios históricos, a Vila Mimosa, nós já conversamos, Casa dos Rosa, foram residências no passado da nossa cidade, mas hoje abrigam museu, né? O Parque dos Rosa abriga o museu, Hugo Simões Lagranha, e a Vila Mimosa é uma casa de artes. Bom, então, história foi isso, você pode dar um pause e realizar as atividades, e agora nós iremos para português. Pegue seu livro e abra na página 80. Vamos revisar separação silábica. Aqui, então, tem um trecho de uma reportagem. Robô francês ajuda crianças com deficiência. Então, leia com atenção esse texto e responda sobre as questões que se pedem ali. Importante, gente. Muitas vezes a gente sabe separar a sílaba nas atividades de separação de sílabas. Mas chega na hora de escrever um texto, a gente esquece que essa regra de separação silábica, ela é feita para separar os textos. Às vezes a gente pensa, não coube só o S, não coube, vou botar o S lá embaixo. Não pode, gente. Tem que respeitar a regra da separação silábica. Então, importante, leia esse texto e preste atenção na separação das
palavras no texto, tá bom? Aqui, então, número 2, copie o trecho do texto reproduzido na atividade 1. Se necessário, separe as palavras que não couberem na linha. Então, se você não tem seu livro com você, copie esse texto no seu caderno, mas tem que ser copiado à mão e não digitado, tá bom? E preste bastante atenção, se não couber a palavra na linha, apaga ali um pedacinho da palavra que não coube e separa corretamente, tá ok? E a número 3 é só separar as sílabas e dizer quantas sílabas tem. Número 4 também é um exercício sobre a classificação quanto ao número de sílabas, que nós já estudamos sobre isso. Então, bom trabalho. Na página 48, agora vamos voltar um pouquinho no livro para começarmos a estudar um pouquinho sobre pronomes. Ali tem uma tirinha do Garfield, então você conhece o personagem, que você entendeu da história, releia o último quadrinho que diz assim: os melhores livros são aqueles que você mesmo escreve. Essa palavra, aqueles, que está destacada, essa palavra se refere a qual palavra usada anteriormente nesse trecho. Então, os melhores livros são aqueles que você mesmo escreve. Então, aqueles está se referindo àqueles livros, aqueles melhores ou aqueles você? Marque um X na resposta correta. Número 3. Diana chegou atrasada na aula porque ela perdeu a hora. Então, nesse exercício, é para indicar com uma seta o termo destacado a qual palavra ele se refere. Ó, a prof fez a letra A. O ela, que está destacado ali, se refere a Diana. Então, eu puxei ali aquela flechinha. Faça o mesmo na letra B e C. E número 4 tem uma frase dizendo assim: o professor trouxe a bola. O professor quer montar um time. Então, se a gente... o exercício pede para reescrever essa frase, substituindo a palavra destacada e mantendo o sentido. Então, se tirar o professor, que outra palavra a gente pode colocar ali e que vai continuar o mesmo sentido. Então, lembrando que a prof está disponível para dúvidas, tá bom? E que você tenha um bom trabalho, bons estudos e até a próxima aula, tá bom? Um abração da prof.